Olá, bem-vindo ao Oráculo do Jaguar. Mais uma vez estamos na selva. Dessa vez vamos fazer um vídeo com os montinhos, onde você vai escolher aquele monte que mais lhe chama atenção e vamos ver as energias para os próximos 7 dias. Vamos lá, respire fundo, seja bem-vindo, obrigado por comparecer. Feche os olhos, mentalize e veja qual dos montinhos será aquele que você escolhe. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Montinho número 1, número 2 e número 3. Vamos lá. As energias para os próximos 7 dias com o montinho número 1. Quais são as energias para os próximos 7 dias com o montinho número 1? Vamos lá. Vamos lá. Quais são as energias para os próximos 7 dias? Para quem escolheu o montinho número 1. A justiça, os prós, os contras. São duas, uma só, por favor. Os contras, o julgamento. O caminho a ser seguido. O caminho a ser seguido. Caminho a ser seguido. O mundo. Qual o resultado? A transformação. E dentro deste método, nós temos que somar as cartas para ver qual é a carta do centro. Então, 20 com 21, 41, 41 e 8, 49, 49 e 13, 49 e 13, 9, 50, 62, 6 e 2, 8. Como deu uma carta, vamos lá. O resumo, a temperança. Muito bem. Agora vamos ver a interação entre os prós e o caminho a ser seguido. Vamos lá. Caíram 2, 6 e 7 de copas. A interação entre os contras e o caminho a ser seguido. Uma carta. 6 de espadas. Interação entre o resultado e os prós.
5 de espadas. Vamos lá. A interação entre o resultado e os contras. Esse aqui eu não vou aceitar, são muitas. Muitas novamente, não vou aceitar. Essas eu vou aceitar. Que são os 2 de espadas e o rei de espadas. Muito bem. Muito bem, os próximos 7 dias serão um período em que você terá muita perspicácia e terá que ter muita paciência. Será um período em que a justiça vai imperar, ou seja, vai ter que ter muita racionalidade. Não precisa ter pressa para decidir as coisas ou para analisar. Seja frio, não ponha o coração na boca na ponta da chuteira, não. Seja mais tranquilo, vá com calma. Os contras são o julgamento. É justamente o fato de o passado vir bater a porta, ou seja, tudo que vem do passado te ajudou a construir o que você é hoje, porém pode lhe prejudicar se continuar apegado a ele. O julgamento é justamente o não olhar para trás, ir para frente, seguir em frente. O caminho a ser seguido é o mundo, que é um ciclo que se fecha e uma renovação, uma nova história que começa. E também nós temos aqui a transformação, o Arcano 13. O Arcano 13 no Tarot de Marseille ele não tem nome. Essa versão, por sinal, eles escreveram aqui ao lado, mas ele não tem nome no geral. E ele é um arcano bem interessante porque ele fala realmente da transformação individual. E é inefável. Esta figura, o ceifador, ele geralmente ele é inefável. Ele não vê quem é. Pode ser um rei ou pode ser um plebeu. Ele vem para todos. Então ele se transforma. Então o ceifador não vem efetivamente, mas sim ele vem como se fosse a mudança das suas interações. E aqui nós temos uma coisa bem interessante com relação à interação dos prós com o caminho a ser seguido, que é uma renovação. Nós temos os 6 de copas, que é um saudosismo, uma presença, algo que vem do passado. E os 7 de copas são geralmente as escolhas que nós fazemos, que muitas vezes podem nos levar a erro. Olha como isso é interessante. Estas cartas aqui falam justamente da parte de escolha, de uma renovação e também de algo que venha do passado. Bem interessante. A integração entre o que os contras e o caminho a ser seguido é o 6 de espadas. O 6 de espadas é justamente a melancolia, mas a escolha de fazer as coisas certas. Fazer com que as coisas tenham um pouco mais de assertividade, não estar com a sua forma de tratar o assunto sem, como é que eu vou dizer isso? O 6 de espadas é assim, é a melancolia e também o trato de abandonar aquilo que já não lhe cabe mais, abandonar o que lhe causa dor, especialmente o que lhe causa dor com muita frequência e dor mental, que lhe confunde os pensamentos. Então,
é deixar, é ir em frente, é ir em busca de um novo. Então nós temos aqui essa integração da busca do novo. A integração do resultado com o Pro é o 5 de espadas. O 5 de espadas fala sobre o engano, né? A falta, aquilo que nos sacrifica. Então, tomar cuidado para que não se fique apegado a certas coisas, para poder, e que a decisão a ser tomada não nos leve ao erro de uma transformação errada, ou seja, ou a não transformação. Isso é muito importante. Já as cartas que falam sobre a integração dos contra com o resultado é justamente o 2 de espadas, que é a dúvida de caminhos, quais decisões a ser tomadas, e o Rei de espadas. O Rei de espadas é o mental. Ele é mental, ele é frio, ele é decisivo, ele não é a pessoa que vai fazer as coisas da forma muito emocional, ele é gelado. E geralmente ele é muito incisivo, ele é objetivo na forma como ele trata. No centro do jogo nós temos a temperança. A temperança é justamente a carta que fala sobre o equilíbrio. É muito interessante justamente a temperança ter caído no centro do jogo, porque ela busca o equilíbrio, ela fala ao anjo trazendo o líquido para ambas as ânforas, mas essas ânforas elas representam energias distintas. Essas energias da natureza que tem que buscar equilíbrio. Ela vai tanto ao fogo como à água, tanto à terra como ao ar. São forças que se equiparam. Então não é. Vemos aqui nesta carta que a terra, que tem vida, que tem um fundo branco. Esse fundo branco ele fala sobre a neutralidade, ao mesmo tempo que há muita energia rápida, fogosa, com o vermelho. O azul, que é uma energia fria, porém é uma energia que ela é mais vagarosa, mais comedida. O verde, que fala sobre a criação, e o amarelo sobre o aterramento. Então isso é muito importante. Nós temos toda essa parte aqui. O anjo simboliza justamente as forças divinas que vão se equilibrando para que possa ser uma coisa mais saudável. Então as decisões devem ser feitas, em geral as decisões têm que ser feitas com muita calma, muita paciência, mas com frieza, para que você possa tomar a decisão de abandonar o que é. Não se importar se as coisas vão dar certo ou não, porque elas têm uma decisão que deve ser tomada com clareza e com frieza, né? E virar as costas e seguir em frente. Isso nos leva a um novo ambiente, um novo mundo, tendo como resultado uma grande transformação. Não podendo, então, se deixar levar por ruídos externos que vão atrapalhar o seu julgamento e sua forma de pensar, que está sendo acusado aqui. E nem por dores do passado ou por imagens que sejam extremamente sedutoras. Muitas vezes a sedução é uma coisa muito, muito perigosa. Isso, por mais que doa, tem que desapegar e virar as costas para as coisas que nos machucam e realmente aí escolher um dos dois caminhos. Com essa escolha se empoderar e tomar frente àquilo que realmente deseja. Realmente é uma leitura bem interessante essa do primeiro conjunto. Muito bom. Vamos lá então para o conjunto número 2. O conjunto número 2, que é o conjunto do tarô celta.
Conjunto número 2. Quais energias para os próximos 7 dias para o grupo do tarô número 2? Os prós, vamos lá. Quais são os prós? Os prós para dos próximos 7 dias de quem escolheu este tarô? Vamos lá. Opa. O louco. Qual é o contra? Quais são os contras dos próximos 7 dias? Contra dos próximos 7 dias. A carruagem. Caminho a ser seguido nos próximos 7 dias. A temperança, o resultado, a alta sacerdotisa. Vamos lá. 7 com 2, 9, 9 com 14, 9 com 14, 23. 23 dá 5. O Hierofante. Muito bem. Vamos ver a interação dos prós com o caminho a ser seguido. Qual é a interação? A interação do pró. Vamos lá. Rei de Pentáculos. A interação do contra com o caminho a ser seguido. Cinco de espadas. Interação do pró com o resultado. Interação do pró com o resultado. Duas cartas. 7 de paus e 5 de paus. Já a interação 5 de pentáculos. Muito bem. O pró, vamos lá. O louco para os prós da próxima semana para este grupo é que vai ser um caminho muito mais livre, muito mais solto, e que deve começar tudo com muita leveza. Ser leve, ser simples, não precisa colocar a alegria no coração para iniciar as suas coisas. O contra é que não deve evitar a ansiedade e deve ser incisivo. Tudo que fizer deve ser feito com muita decisão e deve ser feito, não deve oscilar. A carruagem é a carta de quem vai em frente ao seu destino para a vitória. Porém, o seu lado sombra, que é o caso, é ter muita ansiedade e ir com muita sede ao pote, fazer as coisas com muita rapidez, sem muito planejamento. O caminho a ser seguido é a temperança, ou seja, justamente para botar isso aqui em ordem, tem que buscar equilíbrio, ter um pouco de frescor na cabeça. Veja, aqui
Aqui o louco, geralmente ele é representado como uma pessoa que mal liga para as coisas. Aqui ele está sendo representado com muita leveza. E essa leveza contrasta justamente com a carta da carruagem, que tem um guerreiro numa carruagem muito feroz, né? Digamos assim. É uma imagem que impõe muita força, muita dinâmica. E aqui a temperança é justamente a carta do equilíbrio, que traz frescor, traz leveza, para trazer mais calma, estar mais contida, respirar, vamos decidir com calma. O resultado é a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é aquela que tem um autoconhecimento profundo e ela é conhecedora de muitas coisas, né? É a senhora de todos os mistérios. Então aqui o resultado é ter muito mais autoconhecimento, muito mais poder, muito mais confiança em si. Cuidado com o lado negro desta parte, que é justamente ficar em si mesmado, se transformar numa pessoa que fica só para dentro de si, voltado só para si. Lembre-se que você tem que equilibrar com a leveza. Na interação do Rei do Pentáculos, do caminho a seguir, com o louco, essa aqui. O Rei de Pentáculos fala justamente daquele homem maduro, daquela pessoa madura. Falamos em homem, mas é uma energia masculina, uma energia muito mais forte, né? Mas porém é aquela energia madura, concisa, consciente, que sabe selecionar, senhor de si, que sabe o que quer, que tem muita... que aqui os pentáculos falam sobre justamente ser a parte material. Essa parte material é muito importante. Por quê? Porque ele consegue ver aquilo que os outros não veem. Ele já está tranquilo, a saúde dele é perfeita, ele está estável, é aquela pessoa que fez grandes conquistas. É o sábio, ele dá muitos bons conselhos. Então, ser leve para conseguir ter muito empoderamento e se tornar senhor da situação. A integração da temperança e da carruagem é justamente o 5 de espadas. No tarot de Waite, o Smith, o 5 de espadas fala da pessoa que vence uma batalha, mas está sempre mais com resquícios, há consequências, né? Sai ferido. Então, aqui é uma batalha que foi travada e ele tem um vencedor, mas esse vencedor, a que custo? Ele teve um custo, foi um vencedor, mas teve um custo. Então, para que essa interação aqui é justamente para esclarecer, não se deve vencer a qualquer custo, porque tudo na vida tem consequência. Nós temos muita coisa para melhorar, então vencer a que custo? Será que compensa realmente ser toda essa dinâmica, todo esse aparato, toda essa ansiedade, toda essa pressa? Será que compensa ter isso? Talvez não. E aqui nós temos a integração entre o pró e o resultado. O 7 de paus, ele fala justamente de uma batalha que, apesar de estar numa posição favorável, você está em menor número. Ele fala de grandes surpresas. E o 5 de espadas, 5 de paus, fala justamente da reunião dos seus poderes e dos testes, dos exercícios que você tem para essa batalha. Nós temos aqui a seguinte coisa: para chegar a este nível de empoderamento, deve-se seguir o ciclo da forma mais leve possível, porém não se pode pular etapas, tá? O aprendizado ele é constante e ele tem que ser
respeitado. Nós temos aqui uma carta muito bonita de dragões. Dragões com fogo, que são justamente o treinamento dos dragões e dos magos. E esta outra são seres alados que atentam a uma garota que é maior que eles, porém eles estão em maior número. Então, essas cartas juntas, elas falam sobre aprendizado, sobre aprendizado, erro e acerto. É testar, é quase empírico o aprendizado, porém deve ser tateado com calma, para que possa chegar a um conhecimento profundo. O 5 de Pentáculos é justamente aquela pessoa que para. Nesta carta dá a sensação que é aquela pessoa que para observar aquilo que pode ter de bom, né? É o momento de aproveitar o que tem de melhor, que é a interação entre a carruagem e o resultado. Justamente porque aqui pode ver que ela está aproveitando o momento, aproveitando o bom lado bom desta carta é justamente esse, né? Aproveitar aquilo que você tem ao seu alcance, do seu melhor. Porque o lado negativo é achar que o que tem não é o bastante. E na verdade ele é o bastante, ele é o suficiente. Na verdade é o suficiente para trilhar este caminho que vai te levar a um conhecimento profundo. E o resumo dessa leitura é o Hierofante. É aquele que, neste caso, tem um druida como um aprendiz. Esse druida, ele é a pessoa mais sábia da aldeia. Então, ele é aquele que simboliza a sabedoria, a inteligência, a experiência. Ele simboliza também as coisas boas da aldeia. Ele simboliza aquilo que nós podemos dizer de aprendizado. Ele compete, e quem quiser aprender vai até ele. Ele não busca aprendizes, ao contrário, ele ensina quem o busca e quem verdadeiramente quer aprender. Por isso que esse resultado, se você realmente quer ser a pessoa com conhecimento profundo sobre si mesmo e ser senhor das situações, realmente este é um caminho a ser trilhado. Então temos aqui sem ansiedade, sem ansiedade, sem pular etapas, com o aprendizado, utilizando aquilo que tem, apreciando aquilo que tem, apreciando os bons momentos que vai apresentando, fazer a sua parte e vai ter um grande aprendizado, vai chegar a um bom resultado, que é o Hierofante, aquele que pode compartilhar com todos, ok? Muito bom. Então vamos lá para o próximo grupo, que é o grupo 3. Vamos lá. Grupo 3. Grupo 3. Energia para os próximos 7 dias para o grupo 3. Quem escolheu o grupo 3, as energias para os próximos 7 dias. Vamos lá. Os prós das energias para o grupo 3. A temperança. Os contras. Uma carta só, por favor. Os contras. Os enamorados. O caminho a ser seguido. O caminho a ser seguido. Opa, virou uma aqui, que é a torre. O resultado. A imperatriz. Vamos somar as contas. Fazer contas agora.
3 e 6, 9. Aqui nós temos 30, 16 com 14 dá 30. 6 e 39, 39 dá 12, o pendurado. 3 e 9 dá 12, o pendurado. Muito bem. Agora vamos ver as interações das cartas. As interações das cartas. Vamos lá. A interação dos prós com o caminho a ser seguido. A interação dos prós com o caminho a ser seguido. Sacaí, pularam duas. 5 de pentáculos e o rei de espadas. Vamos lá. Interação dos contras com o caminho a ser seguido. Muitas. Vamos lá. Interação. Duas. 10 de pentáculos e 8 de paus. Vamos lá. Interação dos prós com o resultado. Seis de copas e a interação dos contras com o resultado. Muitas. Vamos lá, interação. Interação. Interação dos contras com o resultado. Três de pentáculos. Muito bem. Como vimos, é a temperança. A temperança é a energia da natureza, ela é o equilíbrio, a busca do equilíbrio. A busca de manter-se de uma forma tranquila dentro do seu ambiente. Aí nós temos o contra. O contra são os enamorados. Os enamorados são os caminhos que nós traçamos. Buscamos traçar caminhos que são ou um ou outro. E geralmente são aquelas que nos fazem ver muitas vezes, ou nós tratamos um equilíbrio, um caminho, traçamos um caminho que ele pode ser um caminho muito mais divertido, porém ele pode não ser o ideal, assim como o caminho às vezes pode ser um pouco mais penoso, porém ele é o caminho correto, o caminho que nos leva realmente a fazer uma ascensão. Aqui nós temos o caminho a ser seguido é um rompimento com relação aos nossos paradigmas. A torre, ela fala sobre coisas que foram construídas em cima de uma base, mas também é um conhecimento que, por exemplo, a base é extremamente sólida. Agora, o que é frívolo tem que ser jogado fora, ou seja, se está com as coisas da forma como devem ser, está tudo bem. Mas aquilo que não presta, que não tem nada a ver com a nossa essência, tem que sair fora. Então, todo o seu conhecimento tem que ser colocado como base. O que é a sua essência, aquilo que você traz de família, de quem lhe dá sustentação, os exemplos que você teve. O resultado é a Imperatriz. A Imperatriz é a energia criativa, a energia toda poderosa, consciente, que traz para si o encargo de ser criativa. A Imperatriz é a grande mãe, porém a grande mãe ela concebe, mas ela é criativa, é inteligente, artística, como esta figura que tem aqui nesta carta. É um arcano muito interessante.
e ao mesmo tempo ela sabe do seu poder, jamais deixa que a subjuguem, né? A maior dificuldade da imperatriz é dizer não, mas uma vez que fala não, se for um não muito bravo, ele pode ser muito complicado. Já as interações, os 5 de pentáculos. Os 5 de pentáculos falaram sobre a nostalgia pesada, sobre o passado que não deveria, a guarda. Aqui nós vemos uma mulher com 2 cães e dentro de um carro. Se os cães perderem o controle, eles vão atrapalhar a mulher ao dirigir, mas ao mesmo tempo, nós temos aqui atrás o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é aquele intelectual que sabe, que tem as ideias muito claras do que quer fazer. Ele é o ar, propriamente dito. Então ele é muito objetivo, muito claro, muito tranquilo com relação a esta parte. Juntando essas 2 cartas, nós temos aqui as decisões que no passado tomamos e as decisões que vamos tomar agora. Então, esta interação, ela fala sobre decidir o que realmente vale a pena manter e o que realmente não vale. A interação entre o caminho e o que é contra, 10 de pentáculos. 10 de pentáculos é a grande conclusão, aquela pessoa com quem o caminho a ser seguido. E o 8 de espadas. O 8 de espadas fala sobre velocidade, muita energia colocada numa situação que ela virá rápido, que ela é muito peculiar, ela vem com muita força. Portanto, nós temos aqui um caminho muito interessante nesse sentido, porque dependendo de como se faz a escolha do que vai fazer, para chegar ao caminho de rompimento com coisas que não nos preenchem, não nos aplica, temos que ser senhores de tudo. Então temos que ser senhores da nossa consciência, agir rápido, agir com velocidade, agir com energia, porém ter a paciência de fazer a escolha certa. Uma vez escolhido, isso vai nos levar a ser senhor ter um grande progresso material, inclusive. Já a interação entre o resultado e os prós são os 6 de copas. O 6 de copas fala sobre emoções que vamos cultivando durante a vida, que é justamente aquilo que nós cultivamos. Em outros decks de carta podemos achar a nostalgia, a saudade gostosa, coisas que nos levaram no passado, que nos trouxeram até aqui. Aqui é o cultivo. Aqui fala sobre aquilo que nós cultivamos para florir. Perceba como essa senhora aqui, ela é importante para as flores. E tem uma criança do outro lado que está oferecendo justamente uma flor para a mulher que é muito grande. Essa é uma imagem muito significativa, que fala sobre o cuidado e a delicadeza de cuidar de ver o nosso passado. É como se essa mulher estivesse olhando para si no passado e falando: olha que coisa boa, o que eu cultivei. Já na interação dos contras com o resultado, nós temos o 3 de pentáculos, que é o trabalho em equipe, aquele bom resultado das pessoas que trabalham em equipe e vão fazer as coisas como um grupo, se organizando e construir a construção. Essa construção tem que ser justamente para criar algo novo e ter um grande resultado. A síntese é justamente o pendurado. O pendurado fala sobre aguardar e verificar e ter um outro ponto de vista, uma nova perspectiva da vida. Como aqui esta moça que está brincando de plantar bananeira. Ela sorri, ela está sorridente, e nem enxergar direito ela está, porque os óculos caíram. Então nós percebemos o seguinte: ela está vendo
o mundo de uma outra, até com outras cores, outra perspectiva, outras nuances. Então, para que possa chegar a um bom resultado, ela realmente tem que enxergar novas formas de ser, novas formas de colocar a vida. Então, nós vemos, né, a coerência dessa leitura é justamente isso, que as escolhas elas dependem de calma, de tranquilidade, não ser extremamente emocional, porém estar em harmonia, não ser totalmente frio. E buscar as lições no passado de forma positiva, para que possa aplicar hoje e até multiplicar o trabalho. Tá vendo? Tem uma pessoa que aqui está liderando, outro está executando e o outro dando apoio. As coisas são assim. Tem sempre um conjunto. É como e isso é tudo na nossa vida. A família, os amigos, os colegas de trabalho, né? Tudo aquilo que sempre tem alguém que nos ajuda, sempre tem alguma pessoa que precisa estar um pouquinho mais fora da nossa realidade, mas o grupo fechado com o qual nós trabalhamos tem que ser assim, unido, trabalhar em conjunto e ter harmonia, para que as escolhas que façamos sejam positivas e que elas não nos tragam apenas adereços que vão nos confundir, e sim sejam coerentes com aquilo que nós temos na base. E sempre olhar para uma nova perspectiva, para que os resultados que sejam floresçam venham rápido, mas com muita energia boa, né? Trazendo assim criatividade e empoderamento a todos nós, ok? É isso. Então eu agradeço imenso. Se você gostou dessa leitura, curte, compartilha, fale para os seus amigos, divulga o canal, vai ser muito bom. Nós gostamos imenso de fazer este trabalho, não é com tanta constância quanto poderíamos, mas é um trabalho que é feito com muito carinho para todos vocês, ok? Muito obrigado e tenham uma excelente semana.